Vamos lá, pessoal, segunda parte, né? Eu tinha começado a falar do Jerome Brunner, mais conhecido Brunner, a gente fala do Brunner, né? O Brunner, ele foi um psicólogo norte-americano, ele morreu em 2016, tá? Não faz muito tempo assim. Olha, vocês podem ver que ele morreu com 101 anos. Olha, vale a pena estudar cognitivismo, a gente vive bastante, não é mesmo? Então ele era um psicólogo norte-americano, viveu sempre em Nova York, tá? Mas era de origem polonesa, ok? Professor de psicologia em Harvard e depois em Oxford. Escreveu importantes trabalhos sobre educação e liderou o que veio a ser conhecido como Revolução Cognitiva, lá na década de 1960. Essa revolução introduz novas perspectivas no estudo da mente, superando os postulados colocados até aquela época pelo behaviorismo, que focava apenas nos fenômenos observáveis, né? Aquela coisa de estudar o comportamento, aquilo que eu posso ver só. E o cognitivismo, como eu falei, veio para fazer uma oposição, uma contraposição, tá ok? Alguns livros do Brunner que a gente consegue encontrar, né, sobre o conhecimento, Ensaios da Mão Esquerda, publicado em 1960, O Processo da Educação, de 1961, Atos de Significação, de 1990 e A Cultura da Educação, 1996, ok? O que mais a gente pode falar do Brunner? Ele foi um dos pioneiros nos estudos da psicologia cognitiva nos Estados Unidos. Brunner inicia seus estudos da sensação e da percepção humanas como parte de um processo ativo e não apenas receptivo. Um aspecto relevante da sua teoria é que o aprendizado é um processo ativo, no qual aprendizes constroem novas ideias ou conceitos, baseados em seus conhecimentos passados e atuais. Esse pensamento de que a gente constrói o conhecimento, né, impregna bastante hoje a nossa educação, né, o construtivismo, você constrói, você traz uma bagagem. O aprendiz constrói hipóteses e toma decisões, contando para isso com uma estrutura cognitiva. Esquemas, modelos mentais, isso a gente vai estudar melhor em Piaget, tá bom? Fornece significado e organização para as experiências e permite ao indivíduo ir além da informação dada. Vamos pensar o seguinte, nós vamos estudar o Piaget, né? Agora, uma coisa que eu já vou avisando, Brunner e Piaget têm ideias muito parecidas, tá? Embora um estivesse lá na Suíça e o outro nos Estados Unidos, mas eles tinham, né, eles não tinham contato, eles não faziam estudos juntos, nada, mas eles chegaram a conclusões muito similares. Então, se você pega os livros do Brunner, você consegue fazer um paralelo com as ideias do Piaget muito claras, né? E nos Estados Unidos se estuda muito mais o Brunner do que o Piaget. É óbvio, até porque ele era americano, né? E viveu até pouco tempo. Então, é muito mais forte a teoria do Brunner nos Estados Unidos do que do próprio Piaget. Outro personagem é o Ausubel. O Ausubel, ele também, né, dos Estados Unidos, também um psicólogo, e também voltou-se bastante à questão da educação, tá ok? Dele, nós temos uma coisa muito forte, que inclusive cai em concurso público, tá? Pode ser que seja uma questão de prova, inclusive, é a questão da aprendizagem significativa. Eu já falei isso na aula passada, mas você tem que lembrar, a aprendizagem significativa começou com Ausubel,
Então, o que que é isso? No processo de ensino, o conhecimento necessita fazer algum sentido para o aluno. E nesse processo, a informação deverá interagir e ancorar-se nos conceitos relevantes já existentes na estrutura do aluno. O autor entende que a aprendizagem significativa se verifica quando o banco de informações no plano mental do aluno se revela através da aprendizagem por descoberta e por recepção. O processo utilizado para as crianças menores é o de formação de conceitos, envolvendo generalizações de interesses específicos, para que, na idade escolar, já tenham desenvolvido um conjunto de conceitos, de modo que a favorecer o desenvolvimento da aprendizagem significativa. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Quando eu dou exemplos para vocês, né, de algumas coisas, eu dou baseado em quê? Em vivências que eu sei que vocês já tiveram. Lá no comecinho do ano eu pedi para vocês se apresentarem para mim. Lembra no papel, vocês escreveram quem são vocês, que vocês já fizeram. Aquilo me dá informações, né, de um modo geral, de quem são vocês, de onde vocês vieram, né, o que vocês já fizeram na vida. Então, quando um professor, ele tem essa informação do que já o aluno traz de bagagem, fica mais fácil a gente, como se fossem ganchinhos. Eu vou buscar esses ganchinhos dentro de vocês para enganchar o novo conhecimento. Ali vai fazer sentido. Se eu começar a falar coisas que não tem nada a ver com a vivência de vocês, fica muito mais difícil, ok? Porque aquilo não vai fazer sentido para vocês. Deu para entender o que é isso? Quando a educação infantil, a criança é pequena, ela não tem ainda essas vivências. Então, tem uma formação de conceito, que é isso que está falando. Então, por exemplo, um dia a criança vai estudar, medir a área de um quadrado, certo? Só que antes, lá na educação infantil, ela tem que ter uma vivência, né, com o quadrado. Ela tem que pegar um quadrado na mão, ela tem que recortar um quadrado, ela tem que brincar com um quadrado. Aí, quando ela for medir a área do quadrado, mais pra frente, ela vai saber o que é um quadrado. Aquilo vai fazer mais sentido para ela. Agora, se ela nunca viu um quadrado, eu chego e falo assim, olha, nós vamos medir a área de um quadrado, que eu vou estar falando grego. Então, toda a educação, ela é estruturada no sentido de, aos poucos, né, trazendo uma experiência de vida e que a aprendizagem seja significativa. Não adianta eu chegar a falar de um monte de coisa que a pessoa nunca ouviu falar. Então, a experiência pessoal, ela auxilia na construção da aprendizagem. No consultório de psicologia, eu costumo fazer muito disso. A mãe chega lá falando, meu filho está com dificuldade. Eu vou, né, explorar quais são as dificuldades da criança, tal. E aí eu pergunto, o que vocês fazem nas férias, o que vocês fazem nos finais de semana? Aí normalmente as famílias me contam vivências muito empobrecidas, né? Muito rotineiras, muito sem trazer para a criança uma experiência maior de vida. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que eles comecem a ampliar essa vivência das crianças. Então, eu sugiro lugares para eles irem, para conhecerem, atividades para eles fazerem, né? No sentido de eles aumentar a experiência dele de vida, de interação com o mundo, para que o que a escola ofereça seja mais significativo para ele, né? Porque uma coisa é a criança saber só no teórico, mas não ter a vivência com aquilo. Agora, se ela tem experiência com aquilo, quando vem uma teoria, ela vai conseguir absorver. Aquilo vai fazer sentido para ela, ok? Esse é o Ausubel. Então, para que a aprendizagem significativa ocorra, o autor assinala duas condições essenciais: disposição do aluno para aprender e um material didático desenvolvido, sobretudo, significativo para o aluno. Então, o próprio material didático, ele
pode favorecer essa aprendizagem significativa. Então, você pega muitos livros, né, de educação Fundamental 1, Fundamental 2, onde o próprio livro pede para que o aluno faça alguma experiência, né, que nem esses dias, o meu filho tá no 3º ano, tava lá no livro dele lá, pegue um papel e prenda numa folha, né, de árvore, assim, de qualquer planta, com clips. Para que aquilo? Primeiro mandou fazer, espera uns dias, mais pra frente eles vão usar aquilo para alguma coisa. Então é uma experiência, o próprio livro, ele sugere, faça isso e depois a gente conversa sobre o que aconteceu. Tá? Então muitos livros, né, já vêm com essa proposta, para a criança ter uma experiência, não precisa fazer coisas mirabolantes, na própria casa, na própria realidade dela, ela tem condições, tá bom? O que o Ausubel fala para nós? Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isso. O fato isolado mais importante que a informação na aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie isso nos seus ensinamentos. Então, você precisa conhecer o seu aluno para que você saiba o que ele já traz de bagagem, para que você faça a ponte entre aquilo que ele já sabe, aquilo que ele traz com ele e aquilo que você vai trazer de novo, ok? Aqui, gente, só um resuminho esquematizado para ficar mais claro para vocês, tá? A gente tá falando de interacionismo. Então, interacionismo, eu tô falando de uma linha de pensamento ampla que comporta várias outras. Então, tá ali. O comportamentalismo, que ali está escrito comportamentalismo, por favor, né? Não considerem essa palavra, é comportamentalismo. É um erro de digitação, né? Ele está ali sozinho, né? Acima dele está o cognitivismo, que nós estamos falando hoje. E que do cognitivismo, então, bifurca tanto o construtivismo quanto o socio-interacionismo. Então, tanto o cognitivismo, o comportamentalismo, o construtivismo e o socio-interacionismo pertencem à linha interacionista. Todas essas, então, são linhas de pensamento que estão superando aquela dicotomia, já que existia há séculos, do ambientalismo e do inatismo, ok? Então, esquece o inatismo e o ambientalismo, e o que a gente tem agora como dominante em todas as teorias de aprendizagem que são válidas são as linhas de pensamento interacionistas. Eu espero que esse gráfico aí facilite a compreensão de vocês, tá ok? Na próxima aula, então, nós começaremos a estudar, né, o Piaget, que é um outro cognitivista, tá? Então, a gente falou do Ausubel, falou do Brunner e do Piaget. Nós vamos falar com mais detalhes na próxima aula, ok? Então, é isso, pessoal, por hoje é só. Então, não percam por esperar, vocês vão amar, né, conhecer o nosso primeiro herói, o Jean Piaget, né? Esse a gente vai estudar, vai saber um pouco da vida dele inicialmente e vamos conhecer esse primeiro cognitivista profundamente que se tornou construtivista, ok? Obrigada, gente, até a próxima.